Só o poder da intercessão pode quebrar as cadeias. Fica comigo e nos próximos minutos vamos falar sobre esse assunto. Está escrito em 1 João 5,16. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Pois há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Amém. Queridos, a oração é central para uma fé viva. Orar pedindo qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus não significa que antes de orarmos precisamos descobrir seus planos secretos para o futuro. Muito pelo contrário. Significa que devemos pedir em oração aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a vontade de Deus para o seu povo. Sabe, quando eu e você oramos de acordo com os preceitos do nosso Pai, os céus se rasgam. E a vontade do Pai é feita entre nós. O texto em tela nos mostra que, por intermédio da oração, Deus pode ou não salvar pessoas. Queria destacar aqui duas verdades que o texto nos traz. Em primeiro lugar, os privilégios da intercessão. O verso 16 diz: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Queridos, a atitude dos filhos de Deus em relação àqueles que caem jamais pode ser de atirar pedras, muito menos condená-los, mas de erguer sua mão e orar por eles o tempo todo. Sabe, de fato, a igreja precisa ser lugar de cura e não de adoecimento. A igreja precisa ser lugar de restauração e não de condenação. A igreja precisa ser lugar de intercessão e não de juízo àqueles que tropeçam. A igreja precisa ser lugar de reconciliação e não de abandono. Eu e você somos a igreja. Cristo em nós nos fez participantes de sua justiça. Sabe, assim como Deus não desistiu de mim e de você, também não podemos desistir dos que caem durante a caminhada. Isso é sério demais, querido. Precisamos erguer nossa voz em clamor por todos os que ainda não tiveram encontro com Jesus Cristo, pois todos eles estão indo para o inferno. Sabe, o lugar que só tinha que ser de Satanás e de seus demônios tem sugado vidas. E eu e você daremos conta de muitas dessas vidas. Isso precisa nos trazer urgência para uma intercessão imediata. Sei que muitos não nos dão abertura para lhes falar de Jesus. Porém, ninguém pode nos impedir de orar. Ninguém. Em segundo lugar, as limitações da intercessão. O verso 16b e 17a diz: há pecado que leva à morte. Por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado. Amado, nem todo pecado recebe vida em resposta à oração. João nos fala aqui nesse texto que há pecado para a morte. Em certo sentido, todo pecado é para a morte, uma vez que sabemos que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Porém, aqui o apóstolo deixa claro a malignidade do pecado, ao afirmar que toda injustiça é pecado. No caso dos filhos de Deus, eles têm seus pecados purificados, perdoados e propiciados por causa de Cristo. Seus pecados não acarretarão a morte eterna, pois foram lavados por Cristo na cruz do Calvário. João, nesse verso, está falando do que estão mortos espiritualmente. Esses morrerão eternamente. Para os que cometem esse pecado, a intercessão não tem êxito. João recomenda à igreja que não ore mais por eles. Que não ore mais por eles. Então, o que seria o pecado para a morte? Farei uso agora das palavras de John Stott,
ele elenca 3 interpretações de pecados mortais ligados a este texto. Primeiro, o pecado para a morte é um pecado específico. Com base nesse versículo, a Igreja Romana criou a classificação de pecados veniais e os pecados mortais. Segundo, o pecado para a morte é a apostasia. Trata-se de um pecado doutrinário similar a um pecado de blasfêmia ao Espírito Santo. Esse pecado demonstra a rejeição final daquele que pode salvar e nos dar a vida eterna, Jesus Cristo. As pessoas rejeitam a cruz, rejeitam Jesus. Terceiro, o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe, esse pecado leva a um estado de incorrigível enfraquecimento moral e espiritual, porque pecou de forma voluntária contra a própria consciência. Note que João deixa claro que não está falando de um salvo cair da graça e perder sua salvação, pois aquele que é nascido de Deus, embora ainda peque, não vive na prática do pecado. Antes é guardado por Cristo e o maligno não toca. O pecado para a morte, de fato, não é cometido por um crente nesse texto, a não ser que este nunca tenha, de fato, se convertido. Mas ele é cometido por uma pessoa que jamais se converteu. Este peca de forma deliberada e consciente da verdade. Isso é sério, meus irmãos. Esse texto aumenta a nossa responsabilidade. Não só de nos examinarmos constantemente, mas de uma grande responsabilidade na evangelização, oração e missão. Sabe, muitos crentes têm caído, outros têm se afastado. E tem pessoas que não conhecem ainda o Senhor Jesus, o Salvador das nossas vidas. Eu e você precisamos, de fato, levar a palavra que traz vida e transformação para todas as pessoas em todos os lugares. Esse é o meu convite para você hoje. Abra sua boca. Abra sua boca. Esta é a palavra que o Senhor me deu hoje para que eu compartilhasse com vocês. Eu oro para que o Espírito Santo aplique essa meditação de forma poderosa sobre a sua vida. Que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus e contemplem a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até a próxima.